Olá, sejam bem-vindos ao meu evento, Os 3 Pilares do Chefe Empreendedor. Nossa, eu esperei muito por esse momento e eu confesso que eu estou até um pouco ansiosa porque eu não estou acostumada com essa estrutura, câmeras, luz, então daqui a pouco eu relaxo. Mas eu quero agradecer por você estar aí, ter disponibilizado seu tempo para me ouvir. E eu quero te falar que vai valer a pena, tá? Porque eu separei um conteúdo muito rico de experiências, porque eu quero agregar valor para a sua vida. Eu tenho certeza que tem algum objetivo que te fez fazer a inscrição para estar me ouvindo. E provavelmente é porque você é uma empreendedora como eu. Há 25 anos, quando eu comecei, eu queria ter tido alguém como eu, me falando e me orientando em algumas coisas. Porque eu teria ganhado bem menos porrada do que eu já ganhei. E algumas dessas porradas literalmente me derrubaram, me nocautearam, como dizem por aí. E eu fui lá no chão. E para você se reerguer, às vezes você gasta muita energia, muita força. Faz parte desse percurso de empreendedor cair. Mas às vezes você tropeça, levanta. O problema é quando a gente cai e fica lá, esperando achar a solução. Ou pior, esperando que alguém vá lá nos resgatar. Então, esse conteúdo dos 3 pilares do chefe empreendedor vai te mostrar um pouco o caminho das pedras. Vai te desviar de alguns percalços. Mas antes eu queria falar um pouquinho de mim, para vocês entenderem como foi toda essa experiência de 25 anos de carreira que chegou até os 3 pilares do chefe empreendedor. Eu sempre falo que eu sou filha de cozinheira e cozinheira eu me tornei. Eu falo que a gastronomia estava aqui, no sangue. A minha mãe, ela é uma cozinheira. Tudo começou por necessidade. Quando a gente veio do sul morar aqui no estado do Rio, a minha mãe precisou ir para a cozinha, colocar a barriga no fogão, como eu mesmo falo, para criar 4 filhas. E vocês podem imaginar, né? Naquela época não tinha esse glamour da gastronomia, não existia uma mulher ser chefe de cozinha, então era impossível. E vocês imaginam o salário que era. Ela criou 4 filhas com as dificuldades da maioria de nós, né, brasileiros. E eu não tinha a menor possibilidade de pensar em ser uma empreendedora. Muito menos fazer uma faculdade, né? Como que eu ia almejar isso, sendo que a minha estrutura era tão pouca, né? A minha base. Mas eu, literalmente, arregacei as mangas, vim para o Rio de Janeiro fazer uma formação em enfermagem. Por quê? Eu precisava ter um curso antes de ingressar à faculdade. Eu precisava conseguir pagar minha faculdade. Então, eu fiz o técnico de enfermagem. E aí você me pergunta assim, poxa, mas se você não tinha dinheiro, como você pagou um curso de técnico de enfermagem? Gente, eu vendia roupa na Santa Casa inteira. Eu literalmente, durante 3 anos, fui sacoleira. Só que eu já tinha uma pegada de empreendedora, porque eu vi a necessidade daquelas enfermeiras, daqueles residentes, em usar roupa branca. Eu ia para Petrópolis, para São Cristóvão, para tudo quanto é lugar, chegava na Santa Casa cheia de sacola e ia vender. E antigamente, né, era um caderninho. Só que quando eu estava terminando meu curso, eu comecei a ficar muito desmotivada, porque eu comecei a ver o salário de um técnico de enfermagem. Não ia dar para pagar a faculdade, muito menos para me manter aqui no Rio de Janeiro. E a minha mãe não me dava R$1, porque ela realmente não tinha condições para me dar. Ela, dentro da limitação dela, dentro das possibilidades dela, ela me ofereceu o melhor, que foi a garra, a conduta, a índole e essa vontade imensa de vencer, né? Que sempre eu falo assim que ela pode não ter me dado estrutura para fazer financeira, para fazer uma faculdade, mas ela me deu o mais importante, que foi a vontade, sabe? De ser alguém. Eu queria ser uma empreendedora, eu queria ser uma profissional. Eu não aceitei o que o destino estava colocando para mim, mas
A dona Loura, como eu falo, me colocou essa sementinha, porque eu via nela essa força. Então, eu comecei a falar assim, nossa, eu quero ir além, eu não quero fazer um curso de técnico de enfermagem. E eu fui reclamar com a minha supervisora, que eu não estava satisfeita, que não sabia se era isso que eu queria. E ela falou assim, por que você não faz um curso de instrumentação cirúrgica? Como eu já estava lá dentro, eu já conhecia o mercado. E eu falei assim para ela, qual é a área que dá dinheiro? Eu preciso fazer dinheiro. E ela falou, se especializa em cirurgia plástica. E eu fui fazer um curso, me especializei em cirurgia plástica. Mentira, primeiro eu fui fazer o curso, que ele te dá todas as informações e todas as noções básicas de todas as áreas, né? Cirurgia geral, oftalmo, clínica, obstetrícia. Então eu fui fazer, conhecendo o básico de cada um, mas com foco lá em cirurgia plástica, porque eu sabia que era a única que pagava particular. A maioria das outras equipes, especialidades, pagavam pelo plano. E eu vendia roupa na enfermaria do Ivo Pitangui, lá na Santa Casa de Misericórdia. E um dia eu cheguei na supervisora e falei assim, eu estou precisando estagiar, me especializar em cirurgia plástica. Posso começar a estagiar aqui? Ela comprava roupa comigo, era minha cliente. Ela falou, não, aqui só pode especialização do curso tal, que era o curso mais caro que tinha dentro da Santa Casa. E é claro que eu não tinha feito esse curso, né, gente? Eu procurei o curso mais barato que tinha. Aquela hora, caiu um balde de água fria em mim. Eu virei e falei assim, como assim? Eu fiz tudo isso para entrar na clínica do Ivo Pitangui e eu acabei de descobrir que eu não posso, porque só podia instrumentadoras conveniadas àquele tal curso. Não perdi a pose e falei, quer comprar uma blusinha branca? Continuei vendendo lá. Toda semana eu ia, passava, nos meus horários vagos, porque eu estava estagiando ainda na parte prática da enfermagem. Um belo dia eu entro na enfermaria do Ivo Pitangui, a minha supervisora fala assim, Andréia, você já instrumentou mama? Aí eu falei, já. Ela falou, então vai se escovar agora, porque a instrumentadora que ia instrumentar essa cirurgia não se sentiu bem e a gente está sem ninguém. Eu rapidamente fui me escovar, já pensando assim, eu sei quais são os equipamentos, só que eu sei quais são os tempos, mas eu não tinha prática, né, gente? Nunca tinha entrado. Naquele momento eu agarrei a minha oportunidade. Aí eu sempre falo que as características de um empreendedor já vêm, né? Olha isso. Olhar o que o teu público precisa. Já estava comigo lá dentro da enfermaria. Agarrar as oportunidades. Já estava comigo lá dentro. Mas eu sempre falo que não era só uma questão de agarrar as oportunidades. Era uma questão que eu não tinha tantas oportunidades. Então, eu tinha que fazer as coisas acontecerem. E eu fiz. Aquele dia eu instrumentei tão bem que o cirurgião, ao final da cirurgia, que era conhecido como um capeta, porque ele era ruivo, parecido comigo, ele falou para minha supervisora que eu tinha instrumentado muito bem. E ela veio me elogiar, falando que ele nunca tinha elogiado ninguém e que eu estava convidada a continuar instrumentando. E eu acabei ficando mais 2 anos ali. Virei uma das instrumentadoras que eles falam que são as master. Por que eu fiquei 2 anos? Eu já tinha cumprido a minha carga horária. Mas eu tinha um foco em entrar uma equipe boa. Todo mundo que estava se formando, todo ano se formam, né? Os residentes, tinham muitos que me chamavam, André, quer trabalhar comigo? Eu falava, não, eu não quero começar em uma equipe que está começando. Eu vou sair daqui para uma equipe grande. E foi isso que aconteceu. Mas o mais bacana, eu não quero falar tanto de fé para vocês, porque senão eu ficaria falando o tempo todo. Mas é o que me move. E uma das coisas que aconteceu, que fez eu entender que tudo tem um propósito, a partir do momento que você está se capacitando para tal, porque a fé
é ação, tá? Não existe você só orar buscando alguma coisa ou você só pensar positivo. Você tem que se preparar, ir atrás dos seus sonhos, e eu fui atrás dos meus. Uma das coisas que o cirurgião que ligou lá para a Santa Casa pedindo uma instrumentadora, e que é um dos cirurgiões mais renomados do Brasil, que opera várias celebridades, vários globais, ele pediu que a instrumentadora fosse uma enfermeira. E eu era a única que era. Então, naquele momento, eu entendi que tudo tem um propósito, que o universo estava conspirando ao meu favor e me preparando para aquele momento. Eu entrei e eu lembro que a primeira cirurgia que eu fui participar, acabou a cirurgia, a assistente do cirurgião me deu um cheque de R$300. Imagina isso, gente, há quase 20 anos atrás. Então, imaginem, há mais de 25 anos atrás, o que representava R$300? E eu perguntei para ela, você está me pagando quantas cirurgias? E ela falou, a de hoje. Eu fiz as contas e falei, peraí, eu vou entrar em tantas cirurgias. Falei, Deus, agora eu tenho como fazer uma faculdade. E eu sempre sonhei em fazer uma faculdade de nutrição. Por quê? Eu já trabalhava com essa coisa da estética, do emagrecimento, eu já fazia drenagens linfáticas, eu comecei até a me preparar fazendo cursos. Aí volta aquela questão, vendo o que os meus clientes precisavam. Já que eu ia fazer o curativo, eu aproveitava e já ganhava um dinheiro extra fazendo a drenagem linfática. Nessa pegada de estar atento, de estar com os olhos abertos para ver o que o meu cliente precisa, um dia eu estava atendendo uma cliente, cheguei na casa da cliente, fiz o curativo, coloquei a cinta e ela ficou meio fraca. Ela perguntou assim, eu não estou comendo direito, não sei o que comer, porque eu perdi muito sangue, mas ao mesmo tempo eu fico com medo de engordar. Ela tinha feito uma lipo enorme. Imagina, gente, hoje tem um limite para tirar nas lipos, né? Antigamente era aquele lipão, que os clientes tinham que fazer até transfusão de sangue. Então a cliente ficava detonada na cama, mas com aquela neurose de não saber o que comer. E naquele momento eu falei para ela, eu cozinho, você quer que eu prepare alguma coisa para você comer? Você está muito fraca. Ela falou, mas o quê? Só que eu já era vegetariana. Aí imagina o conflito de ter que levantar o hematócrito de uma cliente sem incluir a carne vermelha que todos os médicos mandavam. E eu comecei a fazer caldinha de feijão com espinafre, ia pesquisar tudo, fazer o suco verde. Ninguém falava de suco detox, ninguém falava. Eu não comecei a fazer o detox com o objetivo de fazer um detox, nem sabia o que era isso naquela época. Eu comecei a fazer e a oferecer aos meus clientes itens que fossem ricos em compostos e que fizessem bem. Minha mãe sempre falou que caldinho de feijão era ótimo para mim, já que eu tinha anemia, porque eu não comia carne vermelha. E eu fiz isso, sabe? E o cuidado que eu comecei a oferecer para as minhas clientes, de fazer a drenagem, de fazer o curativo, de dar banho. Sim, eu dava banho, porque eu fui preparada e tá na minha essência o cuidar, né? Eu acabei sendo indicada para outra cliente, para outro cirurgião, para outro. Por quê? Quando o serviço é bom, e não existe melhor propaganda, eu sempre falo isso, do que o boca a boca. E foi isso que aconteceu. O meu serviço começou a ser indicado. Eu já comecei a não ter tempo para estar nas cirurgias, eu foquei nos atendimentos, só que eu já não estava dando conta. E eu chamei a minha irmã para trabalhar comigo, para ficar cuidando da parte das terapias. Porque naquela época eu já fazia os enemas, a esfoliação, as drenagens. Só que eu queria ficar mais na parte da comida, né? E estar com mais tempo e atender mais gente também. Então, foi aí que eu comecei a fazer, literalmente, os meus primeiros atendimentos de personal chef. E ninguém falava disso, né? Não era esse modismo que virou. E
eu acabei indo para a Europa, Estados Unidos. Aí você me pergunta assim, mas como? Boca a boca, gente. Melhor divulgação é o boca a boca. E quando eu comecei a viajar para a Europa, eu já não era uma personal chef, eu já tinha um home spa. Sim, eu montei uma equipe multidisciplinar para atender uns clientes que eram clientes de alto luxo. O que eu fazia? Eu ia na casa dos clientes com massagista, com personal, com professora de yoga, nutricionista. Eu montava um spa e eu, como chefe, preparava todas as refeições do dia, organizava águas aromatizadas, sauna com folhas de eucalipto. Eu fiz da casa do cliente, porque a maioria dos nobres europeus, eles não querem sair da estrutura, ou melhor, da mega estrutura que eles possuem, para ir para um spa que a hotelaria não seja um lençol de 5.000 fios, por exemplo. E eu comecei a trabalhar com esses nobres europeus, percorri todos os países da Europa que você imaginar, Estados Unidos, e isso me trouxe muito know-how, mas também muita responsabilidade, porque a cada cliente que eu ia, eu pensava, meu Deus, o que aquela princesa que conhece todos os restaurantes mais estrelados do mundo vai achar da minha comida? Tão simples. Mas a simplicidade está no bem feito, no bem temperado, numa boa apresentação. E isso eu oferecia. E oferecia o melhor que existia naquele momento. Então, foi crescendo tanto que quando eu chegava no Brasil, as pessoas ficavam me procurando e eu não dava conta de atender todo mundo que me procurava, porque eu só conseguia estar em um local, em uma semana atendendo a pessoa, né? Porque os meus programas de home spa sempre foram 7 dias. Então, 7 dias eu estava full time com a minha equipe para aqueles clientes. E eu pensei, eu preciso montar um negócio aqui no Brasil. Mas, antes de montar a minha primeira estrutura aqui no Brasil, eu comecei a me cobrar sobre ter mais técnica, né? Porque eu acabei oferecendo muito o que eu fazia já. Era uma comida gostosa? Era, mas eu queria apresentação incrível, eu queria saber mais, eu precisava saber mais, porque o meu público era muito exigente. Então, a cada vez que eu ia trabalhar nos Estados Unidos, eu aproveitava o período que eu estava lá para fazer algum curso, fosse ele de 1 dia, de 3 dias ou um mais longo. E isso me trouxe não só conhecimento dentro da gastronomia plant-based, porque eu já fiz cursos que não eram veganos, tá? Porque eu queria entender e mudar aquilo ali, trazer para o meu mundo. E isso me capacitou, mas também, abriu os meus olhos mais uma vez, porque eu comecei a entender que eu não queria ser só uma personal chef, eu queria ser uma chefe de verdade, eu queria ser uma empreendedora. Da mesma maneira que lá fora eu entrei com a cara e com a coragem para ser experimentadora, depois com a cara e com a coragem para ser uma chefe, eu entrei com a cara e com a coragem para empreender. Eu não tinha conhecimento em outras áreas. Eu achei, e eu vou repetir uma frase que vocês vão ouvir eu falar várias vezes, que só cozinhar bem ia me garantir ganhar dinheiro. Isso é um dos erros que mais ocorre no mundo da gastronomia, né? É aquele cozinheiro que faz a feijoada aos finais de semana e acha que pode montar um negócio. É aquela menina que entrega coxinha e que acha que vai montar uma lanchonete. Gente, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, nos 3 pilares, mas eu só estou contando essa história para que vocês entendam que eu não tive oportunidade, eu não sabia o caminho, mas eu tinha que ir dando porrada para abrir. Isso foi necessário, mas me causou tantos transtornos. Eu já perdi tanto dinheiro porque eu achava que era só
fazer aquilo lá. Eu estava acostumada a fazer acontecer. Só que quando você vira gente grande, as coisas, elas precisam ser fundamentadas, elas precisam ter uma estrutura, porque senão, no primeiro terremoto, se você não tem um alicerce, teu negócio vira uma areia, vai desmoronar completamente. E alguns dos meus negócios foram feitos sem estrutura, mas com muita vontade. Um deles foi o meu primeiro negócio, a minha primeira empresa, que é o meu primogênito, que é um negócio assim como todos, tá? Mas o primogênito, mora aqui no coração, que é a Detoxing Box. Como que surgiu a Detoxing Box? Quando eu voltava para o Brasil, eu tinha muito pedido e eu comecei a cair no gosto das celebridades. Elas trabalham com o corpo, né? Elas precisam estar magras, elas precisam estar com a cara bonita. E quando começou a ser divulgado que eu era guru do detox, que trabalhava na Europa, a primeira matéria que saiu na Vogue falando de mim, meu e-mail, não tinha telefone, WhatsApp naquela época, meu e-mail. E eu só falava, meu Deus, como que eu vou dar conta? Então, eu montei uma cozinha industrial, onde eu ia mandar todas as refeições. Só que eu só pensava como ia ser a embalagem, como que ia ser a apresentação. E que, na verdade, eu ia continuar fazendo, agora em escala, o que eu já estava acostumada a fazer. Só que eu não pensei como que vai ser o meu financeiro. Eu não pensei nada sobre precificação. Eu não pensei nada sobre impostos. Eu não sabia a parte burocrática. Então, meu foco era esse. Montar uma cozinha, distribuir comida deliciosa e que pudesse potencializar o emagrecimento. Mas, além dessa minha primeira empresa, eu tive um restaurante, que foi o Pomar Orgânico, que foi uma das maiores lições e aprendizados da minha vida. Quando eu abri o Pomar Orgânico, eu me tornei uma chefe de verdade. Eu sempre falo que chefe de cozinha é um cargo. É quando você gerencia uma equipe, quando você está ali na boqueta, comandando uma equipe, né? E eu só me considerava uma personal chef. Quando eu tive meu primeiro restaurante, eu me empossei, né? Eu tive aquela sensação assim, nossa. E eu precisava passar por isso para realmente me tornar uma chefe de verdade. E vieram vários outros negócios, né, gente? Eu tenho uma veia aqui de empreendedora, eu tenho uma veia que ama desafios. Então, veio lanchonete. Hoje eu assino uma linha de suplementos, eu tenho uma linha de congelados, eu tenho uma fábrica. Eu escrevi 3 livros, entre eles um best-seller da gastronomia, que foi meu primeiro livro, o Detox. Depois veio o Detox 8 e o Ketoplant, que são bênçãos na minha vida, porque eles me trouxeram valor, conhecimento e muita visibilidade também. Veio o programa no GNT, que foi inspirado nos meus livros, nos meus 2 primeiros livros, que foi um especial de 28 episódios que eu gravei para o GNT, chamado Projeto Detox. Se você quiser assistir os 28 episódios, estão no YouTube, tem várias receitas incríveis. Vieram tantas coisas bacanas de consultorias, de desenvolvimento de linha e principalmente de experiência. Nossa, foi um caminho muito longo, né? Tentei resumir tudo para vocês e eu te falo assim, se você me perguntar, André, valeu a pena passar tudo o que você passou? Eu te falo que valeu, porque hoje eu estou aqui compartilhando tudo isso com vocês. Eu abriria mão de alguns tomos, mas valeu a pena. Me trouxeram muita experiência, me trouxeram visão além do alcance.
me trouxeram os 3 pilares do chefe empreendedor, que são gestão 360 graus, diferenciação e core. Agora que eu já compartilhei com vocês um pouquinho da minha longa história, vamos direto ao ponto, que é o que te trouxe aqui, que são os 3 pilares do chefe empreendedor. Mas antes, eu queria te pedir, desliga tudo que está ligado, que está tirando sua atenção, feche os aplicativos que podem desviar sua concentração e foca agora no seu sucesso. Tudo é energia. E às vezes quando você está aí, fazendo 1000 coisas, você está dissipando a tua energia. Pega um caderno, uma caneta, porque o que eu vou compartilhar com vocês, de verdade, você não vai encontrar em livros. Eu vou estar compartilhando experiência, sabe? Eu vou te compartilhar o que me fez ganhar dinheiro. Deixa eu contar uma coisa para vocês. É lindo, né? Falar que eu viajava para a Europa. Nossa, teve um ano que eu fui 9 vezes para Saint-Tropez, a trabalho. Só que quando eu comecei a empreender, eu falo que as coisas ficaram mais sérias. Eu precisava ter conhecimento. Eu precisava me antecipar, né? Porque qualquer passo errado te faz perder dinheiro. Qualquer atitude impulsiva te faz fechar um contrato, uma compra, alugar um espaço de maneira errada. E eu realmente passei por todas as fases. Hoje eu tenho vários negócios, eu tenho vários empreendimentos, eu tenho várias fontes de renda. Eu não fiquei focado em uma só. Mas eu nunca saí da minha proposta. Eu nunca virei, exemplo, né? Eu nunca abri uma loja de biquíni. Eu abri tudo dentro do segmento que eu fazia. Eu abri leques para atender o meu público, oferecendo tudo que o público precisava. Eu criei várias coisas antecipando e analisando o que o mercado precisava. Por exemplo, vou antecipar uma coisa para vocês. Eu tinha um projeto de lançar uma linha de congelados, só que eu estava tocando tanta coisa paralela. Uma era o meu modelo de franquias da minha loja Pomart Wow. Só que veio a pandemia e me derrubou. Era um projeto que ia acontecer em 2020. Só que com a pandemia, gente, muita gente que tinha o dinheiro guardado para investir em uma franquia usou aquilo ali para sobreviver. Então eu tinha um modelo de franquia prontinho no forno para acontecer. Eu tive que segurar, colocar o pé no freio e entender que aquele não era o momento para abrir novos negócios, abrir portas. Mas o que eu entendi? Que aquele outro projeto meu, que ia ser lançado bem mais para frente, que era a minha linha de congelada, estava sendo necessária, porque as pessoas estavam comendo mais em casa, as pessoas estavam buscando opções mais saudáveis e, principalmente, opções mais acessíveis. A linha de produto que eu tenho, que é a Detox Box, é um produto que eu falo que é Prime, que é bem mais caro. As pessoas queriam comida do dia a dia e eu me antecipei e lancei a minha linha de congelados, a Love, a linha que é para o dia a dia, com pratos mais acessíveis, com todo um conceito saudável, que era o que o momento necessitava. Mais uma vez, você estar antenada, atenta ao que o seu público está buscando. E hoje, os meus negócios são saudáveis, mas eu tenho que te confessar que nem sempre foram assim. Eu passei por vários momentos onde eu empreendia, fazia, vendia, eu movimentava o negócio, mas eu fechava no vermelho. E a minha falta de tempo
para parar e analisar o meu erro. Porque eu só queria fazer acontecer, eu só queria produzir. Eu achava que eu tinha que melhorar o meu produto, eu achava que eu tinha que aumentar as minhas vendas. Só que eu já estava vendendo. Aonde que estava o erro? Foi aí que eu comecei a realmente aplicar na minha vida o conhecimento que hoje eu vou passar para vocês sobre essa gestão 360, a diferenciação e o core. Então, vamos começar pelo primeiro pilar, que é o gestão 360 graus. Talvez você, assim como eu, tenha uma cozinha, faz quentinhas para entregar, ou tem um pequeno restaurante, um delivery, e pensa que estar na produção é fundamental para o seu negócio ser rentável. Eu também já pensei assim. E não é que não seja fundamental, só que em um negócio você literalmente não pode pensar e enxergar só assim. A sua visão, ela tem que ser assim. Por isso que é gestão 360 graus. O que isso significa? Você tem que ter o conhecimento básico de todas as áreas da sua empresa. Tenha ela um funcionário ou 50. Eu vou te dar um exemplo. Você pode não entender muito de impostos, como eu também não entendia. Eu não sabia o que era realmente necessário. Mas agora me fala uma coisa. Como que você vai aceitar o orçamento de um contador sem saber o que ele está te oferecendo? O que ele vai trabalhar? O que ele está te propondo? Você tem que ter um conhecimento mínimo da contabilidade. Você tem que estar supervisionando as planilhas da sua empresa, o financeiro. Você tem que estar tendo as fichas técnicas feitas e atualizadas. Gente, se você me perguntar, André, eu estou começando um negócio, o que é importante? Entre todas as coisas que eu vou te falar agora, você tem que fazer ficha técnica. Para mim, sempre foi uma dificuldade. Eu queria fazer e cada vez eu queria fazer diferente. Só que quando você está produzindo e você está reproduzindo aquilo ali, você tem que manter um padrão. Você só vai conseguir o padrão, principalmente para a tua equipe executar tão bem quanto você, se você tiver a ficha técnica. Através dela, vai estar ali tudo o que vai na receita e também o modo de preparo. Mas principalmente, através da sua ficha técnica, você vai ter o valor, o custo do teu produto. E é fundamental isso em uma empresa, para você saber se aquele prato que você está oferecendo é rentável ou não. Qual é a margem de lucro do teu prato? Você não vai ter essa noção, você só vai produzir? Eu também já pensei assim, tá? E como diz um amigo meu, delegar não é delargar. Tem muita diferença. Porque delegar, você precisa treinar a sua equipe. Você precisa principalmente supervisionar a sua equipe. Uma das grandes sacadas do mundo empresarial é a administração do tempo. E para você administrar o seu tempo, você precisa começar da maneira certa. Por vários momentos, eu já comecei da maneira errada. Eu achava que a minha equipe tinha que aprender no olho. Se eu fazia bem, eles tinham obrigação de fazer também. Só que não é assim. Na hora que eu ia cobrar, todo mundo estava perdido, não sabia a quantidade, não sabia a finalização. Hoje, eu entendo que para eu cobrar, eu preciso antes treinar. E isso está totalmente ligado com delegar. Porque como você vai delegar alguma coisa se você não passou tudo da maneira certa? Então, a minha dica de alguém que já errou muito nessa área. Por quê? Eu tinha dificuldade em delegar. Eu era controladora de uma maneira que eu não queria passar. E, ao mesmo tempo, eu necessitava passar.
Porque para eu sair da produção, para eu começar a administrar e a estar em outras áreas da minha empresa, eu precisei treinar minha equipe de produção. Só assim eu fiquei mais livre para administrar o meu tempo, para literalmente separar o meu tempo e cuidar de várias áreas da minha empresa. Quando eu falo cuidar, gente, é lógico que quando a gente vira gente grande, você vai ter um setor administrativo, você vai ter o seu gerente de compras ou gerente de produção, você vai ter várias pessoas na sua equipe. Só que você precisa ter conhecimento, mais uma vez eu volto a falar, você tem que ter o conhecimento básico de cada área. E você tem que estar participando de cada área. Você tem que cuidar de cada área, mesmo não sendo você que está fazendo 100% aquela área. Por exemplo, em vários momentos eu deleguei demais a parte administrativa da minha empresa. E no final do mês, quando me apresentavam o DRE, eu passava o olho. Eu não conferia linha por linha. Eu não questionava algumas coisas. E eu me acomodei, né? Eu só vi aquele resultado final. Então, quando as coisas começaram a andar e a fugir do meu controle, que eu fui entender que eu preciso estar entendendo linha por linha do meu DRE. Eu tenho que estar questionando o que entrou e o que saiu. Eu tenho que estar questionando o que foi pago. Eu tenho que estar entendendo como que está a estrutura, a base, a saúde da minha empresa. Não é só ficar na produção. E talvez eu esteja falando com você que é empresário, mas que não fica na produção, tá? Até agora eu falei para quem fica na produção. Talvez você fique mais no administrativo e não fique tanto ou não faça parte do processo produtivo. Deixa eu te falar uma coisa, você precisa participar, você precisa entender, porque você também vai ficar refém da sua equipe. A partir do momento que você entende que quem sabe mandar, sabe fazer, tem que saber fazer o melhor, você vai entender e vai cobrar mais da sua equipe. Tanto na parte de produção, quantidade, né, velocidade, área produtiva, quanto qualidade. Então, a gestão 360 está totalmente ligada com a maneira que você vai gerir o seu negócio, tendo uma visão 360 que te permite trabalhar um pouquinho cada área da sua empresa. Por mais que você me fale assim, Andréia, isso é para quem já tem uma equipe muito grande. Como que eu vou supervisionar se eu tenho uma equipe pequena? Não, isso é para o seu negócio, que seja ele de uma pessoa ou de 50. Porque se você já começa da maneira certa, você vai continuar fazendo da maneira certa. Para você consertar o que foi começado de maneira errada, é muito mais complicado, gente. Então, a tua empresa é pequena, mas já imagina que daqui a pouco ela vai ser grande, daqui a pouco mesmo. Principalmente se você colocar os 3 pilares do chefe empreendedor na sua vida. E esse primeiro é fundamental. Andréia, eu só tenho uma pessoa que trabalha comigo. Ok, você já tem que começar a fazer a gestão e administrar o teu tempo. E começar a buscar conhecimento. Deixa eu te falar um segredo. Se eu estivesse no teu lugar agora, tendo uma empresa pequena, eu ia começar a buscar conhecimento básico de todas as outras áreas antes que eu fosse crescer. E esse conhecimento básico é literalmente o que faz um administrador, o que faz a contabilidade, quais são os impostos que eu preciso saber, básicos, gente, e é conhecimento básico mesmo. Como que eu vou fazer para precificar um produto? A precificação, por exemplo, ela não está só
ligada a você colocar o seu custo, principalmente que a gente pensa assim no início, né? Meu custo saiu tanto, eu vou dobrar. Gente, para você fazer uma precificação, tem vários outros fatores importantes que você precisa ter conhecimento, tá? E para fechar, vou fazer um resumo de tudo que eu falei para vocês. A gestão 360, ela está totalmente ligada a você gerenciar o seu tempo. Você saber dividir o horário de cada coisa do seu dia, você se organizar. Às vezes a gente tende a fazer a nossa agenda na cabeça, né? Não. Começa a escrever para você dividir o seu tempo, para você saber administrar o seu tempo. Principalmente nesse primeiro momento, porque depois já vai ser uma rotina implantada na sua empresa e na sua vida, tá? A segunda coisa é você entender a importância de planilhas. Gente, desde ficha técnica a planilha de DRE, começa a implantar tudo isso. Um controle de estoque, planilha. Ficha técnica, planilha. Tudo você vai começar a planilhar. Até lista de compra da sua empresa. Escreve, organiza. Isso vai fazer bem para a sua cabeça e para a organização da sua empresa. E o terceiro ponto da gestão 360 é você saber fazer um pouquinho de cada coisa. Como eu falei lá, e só para você não ficar ansiosa, você não precisa ser expert em tudo. Ninguém é. Gente, eu não sou, tá? Eu sempre tive dificuldades com a parte financeira. Números, tudo isso chegava a me dar palpitação. Mas eu entendi que eu precisava, não era uma questão de escolha, eu precisava conhecer mais sobre o meu setor financeiro. Então, eu comecei a pesquisar, a estudar e paguei várias vezes consultores para me orientar, porque eu não tinha base, né? A minha questão era cozinhar. Então, você precisa buscar esse conhecimento de todas as áreas, porque vai influenciar diretamente na tua contratação. E esse é exatamente o quarto ponto, saber contratar. Eu acho que você pode vir a ter um RH na sua empresa, tá? Mas é fundamental que você entreviste, que você saiba o que você busca no perfil e para a tua equipe. Isso abrange todas as áreas, tá? Não estou falando só da parte de cozinha, produção, não. Estou falando da parte de gestão, gerenciamento. Você vai saber o que busca e, principalmente, você vai saber o que aquela pessoa está oferecendo e se atende às necessidades da sua empresa. Porque como você vai ter conhecimento de todas elas, você sabe fazer a escolha certa. O nosso segundo pilar é diferenciação. Você já pensou sobre isso? A diferenciação está totalmente ligada à maneira que você apresenta o teu produto ou ao valor agregado ao seu produto. Qual o diferencial do que você oferece hoje? Pensa comigo. Vou falar para vocês. O meu diferencial, ou melhor, os meus diferenciais são: eu ofereço uma alimentação 100% sem glúten, eu ofereço uma alimentação 100% plant-based, eu ofereço refeições, alimentação dentro da proposta orgânica, eu ofereço uma alimentação sem lactose, eu ofereço uma alimentação low carb e eu sou uma das pioneiras a defender o detox, a alimentação detox, e sou uma das pioneiras a divulgar o conceito plant-based. Você sair na frente já é um grande diferencial. Então vocês viram que eu tenho muitos, né? O meu valor, o valor do meu produto, ele tem vários valores agregados. Me fala,
Quais são os seus? Porque se você não tiver um diferencial, você vai ficar disputando preço. Você vai ficar nessa concorrência de preços, de ofertar preços menores que o seu concorrente. Sendo que se você tiver um diferencial, se você fizer um público, fazer com que o teu público te procure porque você oferece aquilo, você vai sair dessa concorrência. Você vai entrar em um outro nível do mercado. Deixa eu te falar uma coisa. Eu dava aula em uma faculdade. E um dia, uma aluna veio falando para mim que ela fazia uma coxinha de jaca e que era incrível, que ia trazer para eu experimentar. E eu falei para ela, é assada? Ela falou, não, professora. Eu falei, é sem glúten? Ela falou, não, professora. Eu falei, mas por que você não pensa em fazer uma opção mais saudável? Aí ela pegou e falou, professora, meu público são os ogros veganos. Eu ofereço uma opção barata, vegana, mas que não necessariamente é saudável. Mas eu estou fazendo um nicho de clientes muito bons. E naquele momento eu falei assim, cara, que legal. Nem sempre você precisa levantar a bandeira de ser saudável, tá? E nem sempre você precisa ter um negócio 100% vegano. Eu tenho, porque essa é a minha filosofia de vida. Mas se eu não fosse, eu ia oferecer opções veganas. Porque a alimentação, e quando você tem que ter um negócio, ela não tem que ser exclusiva. Ela tem que ser inclusiva. Isso quer dizer que você pode oferecer várias coisas para o seu cliente, né? Então, é muito importante você ter uma diferenciação. Um outro exemplo, que eu sempre conto também. Tem um pessoal lá no Rio, aqui no Rio, que eles fizeram o bolinho, o salgadinho maromba, que é um salgado assado, rico em proteína, prático, porque vai congelado. Então, a galera que não tem muito tempo para comer um pré-treino ou um pós-treino, começou a comprar muito isso para ter como um lanche rápido. É um valor agregado, é um público definido, é um produto diferenciado. E eu podia te dar vários outros exemplos de você criar uma diferenciação, você criar um valor agregado. E isso, gente, quando é feito, muda toda a sua estratégia de vendas. Porque você vai tomar posse do que você está oferecendo, você vai tomar posse para quem é o teu público e principalmente qual valor tem o teu produto. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que você deve estar perguntando assim, nossa, como que eu vou me diferenciar no mercado? Eu queria te falar uma coisa muito importante. Você tem que entender qual é o teu propósito. Não tente ser nada do que não é real na sua vida. Eu vejo que tem algumas pessoas que querem vender a comida vegetariana, né? Porque é o mercado em ascensão. Mas por que você vai vender ou propor alguma coisa se você não é? Sabe? Por que você está propondo alguma coisa se você não implantou aquilo para a tua vida? É muito mais fácil você agregar valor sendo uma linha saudável. Porque saudável todo mundo tenta ser, tá, gente? Até quem não é. É a mesma coisa eu falo. Para que você vai, de repente, fazer um nicho de salgados ou comida fit, se você não é? Ah, André, mas eu tô falando, gente, no caso de ter identidade com o público e ter esse maior acesso, tá? Então, pode acontecer de você criar uma linha de produtos fit porque você fez um público da academia, porque você entrou, caiu no gosto, amém. Mas eu só estou falando que quando você está alinhado com o seu propósito, com a sua vida, as coisas fluem muito melhor, sabe? Tem uma identidade, tem uma proposta, tem uma verdade. E isso acontece porque você coloca amor no que você está colocando. E isso acontece porque você coloca amor
no que você está fazendo. Propósito está totalmente ligado com o amor. Agora vamos para o nosso terceiro e último pilar, que é o core. E como eu falei agora há pouco, quando flui, quando sai do coração, sai com propósito. E para mim, gente, pode até soar de maneira filosófica, mas cozinhar não é um produto. Quem trabalha com gastronomia não está vendendo um produto. A gastronomia está ligado a servir, né? E eu falo que quando você serve, você coloca ali a tua energia, teu propósito, o teu coração. Eu gosto muito de uma frase que vocês já devem ter visto eu postando algumas vezes, que é da Mia Couto, que fala que cozinhar não é um serviço. Cozinhar é uma maneira de amar os outros. E como eu falei, isso não é só filosófico, não é romantismo. Está ligado com a qualidade do que você está apresentando. Porque sim, quem ama, cuida. Quem ama tem todo um tempero, um calor, um cuidado com a apresentação. Você já viu que quando você quer impressionar alguém, você capricha mais? Você vai lá e coloca uma mesa, você quer fazer um prato bem feito, porque você está fazendo com amor. Eu só trabalho com amor. Eu não conseguiria fazer diferente. Porque quando eu estou cozinhando, eu dou o meu melhor. Eu quero apresentar o melhor. Eu quero impressionar. Hoje eu tenho uma linha de produtos congelados. Eu nunca faria um congelado qualquer, não tendo cuidado com a finalização, a apresentação. É uma comida congelada? Sim, mas eu quero que quando o meu cliente abra aquela comida congelada, ele se surpreenda. Ele tenha as melhores experiências, ele sinta aquela conforto, aquela satisfação, aquela felicidade que quando você come uma comidinha da mãe, aquece o seu coração. Eu quero isso. Eu quero que o meu cliente tenha essa experiência de entender que ali foi feito com o coração, que ali teve o cuidado, que ali teve a intenção de impressionar meu cliente, porque tudo isso está ligado a cativar o seu cliente. Dá muito mais trabalho você ficar buscando cliente, prospectando cliente, do que você fidelizar cliente, sabia? Imagina, você fidelizou o seu cliente pelo sabor. Teu cliente sente vontade de comer a tua comida porque ele sente que aquela comida conforta. Isso está ligado ao core, ao cuidado. E não tem como ser da gastronomia lidar com comida e fazer diferente, gente. Não. Se você não entendeu ou já não sentiu esse propósito, essa intenção de fazer o melhor, de cuidar da finalização, de ter um capricho, de limpar o que está sujo, de finalizar arrumando bonitinho. Não estou falando, eu sempre brinco assim, é muito fácil você fazer um prato lindo quando você usa flores comestíveis, quando você usa brotos, mas isso encarece, né? Eu sei disso. Nem sempre, mas é às vezes colocar uma salsinha, é um corte bem feito, não é cortar todo torto. Nossa, quer ver uma coisa que me irrita e que a minha equipe toda sabe disso? É corte mal feito, é corte torto, é não fazer uma julienne bem feita, é não cortar um tolete direitinho, fazer os cubos, triângulo. Não faça isso comigo. Cubo é cubo, julienne é julienne, entendeu? Porque ali tem cuidado no corte. Isso vai estar ligado com a apresentação. Então, a minha cozinha é feita assim. Eu sugiro que você coloque mais o coração na sua, porque você vai ter esse cliente voltando para você, fidelizado, porque ele sentiu todo o seu cuidado. E esse cuidado vai ser percebido por cada cliente seu. Deixa eu te falar uma outra coisa. Eu tenho uma linha de comida congelada, né? Só que eu tento ressignificar todo esse conceito de comida congelada, até para os meus clientes. Então, gente, só para fechar,
Comida congelada, por exemplo, não é só uma comida congelada. A pessoa que faz o pedido de uma linha de comida congelada está buscando mais tempo para a família, está buscando mais tempo para, de repente, na hora do almoço, comer uma comida mais prática e ter um tempo para cuidar do corpo. Tem várias coisas ligadas ao porquê que aquela pessoa comprou aquela comida, correto? Restaurante. Quem tem restaurantes, como eu já tive, sabe a responsabilidade de receber aquelas pessoas que saíram para ter momentos felizes com os amigos, com a família. Aquilo ali não significa muitas vezes para aquela pessoa só comer, porque ela poderia estar comendo em outro lugar. Está ligado ao prazer e ao momento que você está proporcionando através da sua comida. Quentinha. Quem compra quentinha está buscando mais tempo com os filhos, está buscando mais praticidade, mais sabor. Não pense que você só entrega refeições, que você só tem um produto. Você tem um serviço, que é amar os outros. Agora que você já conhece os 3 pilares do chefe empreendedor, imagina o impacto que você vai causar na sua empresa. Imagina você entender um pouco de cada área, poder selecionar melhor a sua equipe, poder controlar e supervisionar de maneira mais eficiente a tua equipe e produção. Agora imagina você aplicando tudo que a gente falou sobre diferenciação e largando na frente, se diferenciando, se destacando entre os seus concorrentes, trazendo mais clientes, que quando você cativa o cliente, você fideliza. Imagina sair da guerra de preços. É tão difícil, né, você se posicionar brigando por preço. Então, se imagina agora largando na frente, porque você tem um produto diferenciado, você tem clientes fidelizados, você tem clientes satisfeitos. E clientes fidelizados, satisfeitos é igual dinheiro entrando para sua empresa. Agora, imagina tudo isso aliado à satisfação e o amor que você vai estar tendo em estar colocando tudo isso com mais tranquilidade, com mais seriedade, com mais amor, porque você vai estar sentindo que tudo está mais equilibrado dentro da sua empresa. Eu sei que é difícil. Quando está o lado financeiro ruim, quando você está com equipe ruim, é muito difícil você colocar amor. Mas quando as coisas estão fluindo, quando você tem gestão 360, quando você tem diferenciação, você tem amor. Por isso que esses são os 3 pilares do chefe empreendedor. Uma coisa totalmente ligada com a outra, que vai formar e estruturar a sua empresa, te dando sucesso e principalmente dinheiro, né, gente? Que é o que a gente busca. É nesse momento que seu negócio cresce. Você tem lucro de verdade e um negócio estruturado. É o mundo dos sonhos, não é mesmo, gente? Eu sei que você deve estar com a cabeça fervilhando. Muita informação, né, gente? Deu até aquela, que eu falo, eu quando fico ansiosa, eu mudo a respiração. Se você está assim, calma. Eu já passei bastante conteúdo para você, que eu tenho certeza que você já pode começar a dar um start e começar a mudar a gestão da tua empresa, a visão da sua empresa, a implantar esses 3 pilares. Mas deixa eu te falar uma coisa, são 25 anos de carreira, muitos negócios, muitos projetos, muitas vivências, muita experiência. O que eu te passei foi isso aqui, que, como eu falei, vai agregar muito para o seu negócio, mas eu posso contribuir muito mais. A partir de agora, eu vou apresentar para vocês o meu novo projeto, o meu novo filho, que estava em um período de gestação linda, onde eu idealizei muito como esse meu filho ia impactar a vida das pessoas. Eu planejei essa gestação, eu idealizei todas as características que eu quero
que ele tenha para realmente mudar vidas. Eu quero apresentar para vocês o meu curso sobre empreendedorismo, que é o Chefe Empreendedor. Nesse curso, gente, que foi pensado em cada detalhe. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A princípio, eu queria fazer só um curso sobre receitas. Ensinar, sim, a fazer o meu detox. Mas todas as vezes que eu pensava nesse curso, eu falava, poxa, o que adianta só ensinar receitas? Eu sempre soube receitas e eu entendi que isso não era o suficiente para a minha vida. Eu quis que vocês entendessem todo o processo, porque aí sim eu ia estar entregando um produto completo. Mas você deve estar se perguntando, o que tem nesse chefe empreendedor? Então, eu vou te falar um pouco sobre o muito que eu coloquei nesse projeto. Hoje eu falei muito sobre gestão 360. E no Chefe Empreendedor eu entrego todo passo a passo, com muito conteúdo. Eu coloquei, gente, tudo o que você precisa para estruturar o seu negócio. Desde estratégias, planejamento, financeiro, precificação, fornecedores, cardápios, normas da vigilância sanitária. São tantos conteúdos, mas de uma maneira aprofundada. Vocês sabem que eu sou uma estudiosa. Eu sempre busquei me capacitar. Eu sempre busquei bons profissionais. E nesse projeto, que é o Chefe Empreendedor, eu vou estar entregando para vocês um conteúdo realmente profissionalizante, aonde você não só vai ter vários vídeos comigo conversando, compartilhando experiências sim, mas falando de como você chegar até lá, como você alcançar o sucesso. Eu preparei um material que você vai imprimir e vai fazer dele o seu guia, porque ali vai ter todas as informações que você precisa para estruturar a sua empresa. Eu tenho certeza que cada palavra ali vai agregar valor para a sua vida. Além desse material impresso, eu gravei vários vídeos incríveis, que tá uma coisa de cinema. Lembra o que eu falei para vocês sobre diferenciação? Nesses vídeos eu vou ensinar receitas, mas principalmente te ensinar a criar outras receitas baseadas nas que eu vou estar te propondo ali. Um exemplo. Você sempre sonhou em aprender o meu beijinho, né? Eu coloquei lá. Você sempre desejou aprender o meu iogurte de castanha. Eu coloquei. Sabe por quê? Eu quis colocar as minhas melhores receitas para te fazer ganhar dinheiro com elas. Na minha vida não cabe aquela frase, o chefe esconde o segredo. Não, eu não tenho segredos. Eu guardo algumas receitas que foram criadas recentemente, que estão no auge, para um momento oportuno. E o momento oportuno foi esse projeto, onde eu quis colocar as melhores e as que vão realmente fazer a diferença no teu negócio. Olha, nesses vídeos, além das receitas, eu te ensino a sair da caixinha, mostrando várias possibilidades, te ensinando a trocar alguns itens, a fazer substituições, a trabalhar com sementes, a desenvolver o seu processo criativo. Eu realmente vou te ensinar a trabalhar de maneira que o seu processo criativo se desenvolva e que você faça o diferencial na sua cozinha. E o mais importante, eu não ensinei só receitas, eu coloquei o passo a passo do método do meu detox. Isso mesmo, você vai poder fazer o meu detox aí na sua cidade. Você vai poder entrar nessa corrente no mercado que mais cresce. Eu vou te dar um exemplo.
A Nestlé investiu mais de 400 milhões no desenvolvimento de receitas de pesquisa para substituir proteínas de origem animal. Se uma gigante como essa está acreditando, é porque ela está olhando lá na frente. Então, é um mercado para você explorar, ainda pouco competitivo e com poucos profissionais. E eu vou te capacitar para ser um dos melhores. E não para por aí. Você ainda vai receber modelos de fichas técnicas, ainda vai receber modelos de controle de estoque, lista que eu uso para pesquisa de perfil de cada cliente, e eu deixei o mais incrível para o final, que é a comunidade que a gente vai ter no Facebook. Isso mesmo, agora a gente vai ter uma comunidade nossa. Lá vocês vão poder compartilhar receitas, experiências, fornecedores, fazer network. Por quê? Vai estar todo mundo buscando o mesmo objetivo, ser um empreendedor de sucesso. Além disso tudo, nós vamos ter 4 encontros, onde eu vou fazer uma mentoria. Isso mesmo, eu vou estar em contato direto com vocês, onde a gente vai trocar experiência, tirar as dúvidas e você vai poder falar isso diretamente comigo, porque eu quero te dar esse suporte e te ajudar a se estruturar cada vez mais, principalmente com esse material todo que você vai ter em mãos. Gente, eu sei o momento atual que todo mundo está passando, tá? E se você assistiu até aqui, você está buscando ajuda. Então, eu quero te falar que eu pensei muito, eu e a minha equipe, como viabilizar esse curso para a sua vida, porque eu sei o quanto ele vai ser importante. Não adiantava eu colocar o preço que ele valia, porque ele vale bastante. Eu fiz um preço especial, que é quase um presente para vocês, porque eu realmente quero que vocês adquiram, que vocês vivenciem, que vocês pratiquem e que vocês absorvam todo o conhecimento que eu coloquei no Chefe Empreendedor. E como eu quero que você mude a sua vida, como eu mudei a minha, como eu quero que você ganhe dinheiro, como eu comecei a ganhar, o meu curso Chefe Empreendedor vai custar apenas R$497. Ou você pode parcelar em até 12 vezes de R$ 48,42. Mas olha só, esse valor é um preço promocional de lançamento. E é sério, tá, gente? Tem vagas limitadas. A gente tem um limite para atender, para entregar o produto. Então é muito importante que você já faça a sua inscrição para você garantir o seu lugar. Porque de qualquer forma, as vendas encerram na próxima segunda-feira. Olha, e além disso tudo, ainda você tem a garantia de poder se inscrever, vivenciar durante 7 dias e se por algum motivo você não gostar, coisa que eu acho que não vai acontecer, você pode ter o seu dinheiro reembolsado. É só mandar um e-mail para a minha equipe, para o suporte, relatando a sua insatisfação, que nós vamos te reembolsar. Molezinha, né? Eu te ofereci todas as facilidades para você não perder essa oportunidade. Então, clica aqui, preenche seus dados, adquire o seu produto e você vai receber um e-mail da nossa equipe com a confirmação da sua compra. Então, gente, para encerrar, eu quero agradecer vocês mais uma vez por ter assistido até aqui. Eu estou muito feliz, eu estou com o coração cheio de gratidão em estar apresentando para vocês esse projeto, porque eu sei que eu preparei um produto incrível para vocês. E você que vai se tornar minha aluna, te vejo em breve, lá no Chefe Empreendedor.